Fala, meus amigos e minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras, afinal de contas são finalistas da Libertadores e a questão é: quem leva a melhor no mata-mata? Ultimamente tem dado Palmeiras em finais, porém no último jogo eliminatório deu Flamengo. É muito equilíbrio, Palmeiras leva vantagem, mas o equilíbrio marca esse confronto. E os treinadores de Flamengo e Palmeiras extremamente valorizados. Abel Ferreira afirmou na coletiva que tem recebido ligações de tudo que é lado. A gente soube ultimamente da proposta de um clube da Premier League, né? E ele não aceitou. E o Felipe Luiz, por ter carreira também na Espanha, segue muito falado, valorizado. Alguns jornais colocam aí como novo rei do Brasil. Muita calma nessa hora, precisa conquistar, precisa ganhar, né? Só os vencedores são lembrados. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da sua inscrição. Muita gente assistindo aqui o nosso conteúdo e ainda não é inscrito. Olha, menos de 100, falta menos de 100 inscritos para a gente chegar à marca histórica de 50 mil inscritos aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Dá essa moral aí pra gente, deixa o seu like, hypa esse vídeo, só clicar no botão hypar na mãozinha, compartilha com aquele seu colega flamenguista palmeirense que a gente vai fazer um balanço aí dessas duas equipes que vivem momentos muito semelhantes, né? Mas historicamente o equilíbrio também é marca de Flamengo e Palmeiras, né? Uma rivalidade que tem tomado conta do futebol brasileiro nos últimos anos. Segunda final de Libertadores em menos de 6 anos, realmente um confronto. O Palmeiras faz parte de quase todas as novas rivalidades, né? No ano passado, até meio desse ano, tivemos Palmeiras e Botafogo disputando quase tudo. E aí até nas oitavas de final de uma Copa do Mundo de clubes, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram. Flamengo e Palmeiras já vinham desde 2017, 18, 19, 20, 21... vinham brigando por títulos, né? E agora, mais uma vez, segunda final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo em pouco tempo. E os treinadores, muito prestigiados, o Abel Ferreira, ele chegou até a negar uma proposta que dificilmente um treinador que não ganha o que ele ganha, negaria. O Nottingham Forest, do desequilibrado muitas vezes, né? Apaixonado até demais, o malucão Evangelos Marinakis, que demitiu o Postecoglou, treinador grego, com menos de 2 meses de trabalho, né? O cara não chegou nem a 10 jogos. E isso, é claro, causa uma incerteza no próximo treinador que vai assumir um trabalho. Alguma coisa grave deve ter acontecido, porque o Nuno Espírito Santo ficou um tempo lá, conseguiu desenvolver um trabalho, acabou demitido, não vinha entregando. Mas o Abel Ferreira recebeu uma proposta de um clube da Premier League, de um clube que ficou bem na Premier League do ano passado, disputa uma Liga Europa. Então o Abel Ferreira, ou ele está esperando uma cartada maior, ou realmente ele não quer sair do Palmeiras. Ele até comentou, né, que tem proposta de tudo que é lado, não sei que lados são esses, mas vindo da Premier League, já se imagina que ele possa ter propostas ao final da temporada do futebol brasileiro, do futebol italiano, do próprio futebol português, né? Não mais para o Braga, não mais para equipes menores, mas para as equipes de frente, né? Aquelas que brigam por título mesmo. E o Abel Ferreira já se provou aqui no futebol brasileiro. A Leila Pereira quer mais 2 temporadas com o treinador português. Ele disse que não precisa assinar contrato nem nada, que para ele a Leila sabe muito bem o que ele pensa, que contrato de boca para ele já vale. Só que o futebol europeu, ele promete algo que o futebol brasileiro já não pode prometer para o Abel Ferreira, que é subir de prateleira. Por enquanto o Abel Ferreira ele não sai do Palmeiras por isso, ele ostenta, né, ser o melhor treinador do futebol brasileiro há temporadas. São várias temporadas seguidas, se provando, se testando e vencendo esses testes. E mais uma vez o Palmeiras, líder do Brasileirão, finalista de uma Libertadores, pode pela primeira vez na sua história conquistar aí os 2 torneios mais importantes, Libertadores
e Brasileirão. Ano passado o Botafogo conseguiu isso, em 2019 o Flamengo também conseguiu isso. Depois não, antes disso só o Santos na década de 60. E o Palmeiras pode sonhar com isso, está muito perto. Mas também nada garante que Abel Ferreira... E ele jogou uma lá que ainda está muito chateado com o que aconteceu, Palmeiras e Corinthians. E de fato, a torcida do Palmeiras volta e meia, qualquer resultado negativo rompe com o Abel Ferreira. Vieram derrotas em sequência, ruptura com Abel Ferreira. E ele fica chateado, ele sente isso. Aí joga também nos jornalistas, as perguntas são duras. Eu acho que ele é que é mal educado mesmo, né? E o Felipe Luiz, que é um treinador, não tem o gabarito de um Abel Ferreira, passa muito longe disso, mas soube não inventar ao dirigir simplesmente um dos elencos mais fortes do Brasil. O problema dos treinadores que passaram pelo Flamengo é que eles quiseram deixar marca. O Tite quis deixar sua marca. O Sampaoli quis deixar a sua marca. Todos os treinadores que chegaram e conquistaram títulos, a maioria deles fez o básico, fez o simples. Com o elenco do Flamengo não precisa ficar inventando onda. Dorival Júnior chegou lá do Ceará, estava treinando o Ceará e conquistou títulos no Flamengo. O Felipe Luiz veio do Sub-17, Sub-20, divisão de base. Conquistou título no Flamengo ano passado, a Copa do Brasil, sem fazer muito esforço. Não precisa inventar com um elenco desse. Tá? E agora o Felipe Luiz pode colocar definitivamente seu nome na história e ser o novo Jorge Jesus. Quem sabe fazer o torcedor do Flamengo se esquecer e não ser mais viúva do Jorge Jesus. Mas também, se não ganhar nenhum dos campeonatos, já sabe, né? Como é o torcedor. Mas a questão é que todos os dois treinadores estão muito valorizados no futebol europeu. E aí o Flamengo fica numa sinuca de bico para valorizar o Felipe Luiz. Ele precisa valorizar o Felipe Luiz. Né? E tá uma disputa aí, uma guerra, contrato, assina, não assina, renova, não renova. O Felipe Luiz quer um valor, o Flamengo não quer pagar esse valor. O Felipe Luiz está cada vez mais valorizado. Não duvido que o Simeone encerre esse ciclo no Atlético de Madrid e o Felipe Luiz seja o escolhido para tocar um novo trabalho, porque o Simeone está lá há muito tempo, mais de 10 anos no Atlético de Madrid. Então eu não duvido que o ciclo Simeone se encerre e se inicie o ciclo Felipe Luiz. Tá? E o Abel Ferreira também não duvido que ao final da temporada vá para o futebol europeu. E por que agora todo mundo está ligado nos treinadores do Brasil? Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ela foi responsável por esse boom não só dos times, das marcas, mas também dos treinadores. Os treinadores longevos. Né? Felipe Luiz, daqui a pouco vai fazer um ano à frente do Flamengo, e o Abel Ferreira é o mais longevo do futebol brasileiro. Então eles começam a chamar a atenção no ano em que os clubes brasileiros se destacaram na Libertadores. Na Libertadores não, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Palmeiras parou só no campeão Chelsea, o Fluminense também parou no campeão Chelsea, o Flamengo venceu o Chelsea e o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain e eliminou um Atlético de Madrid. Então, os clubes brasileiros e os seus treinadores ficaram ali na rota, né? Todo mundo comenta, todo mundo fala. Então agora, na Europa, a valorização dos profissionais que trabalham no futebol brasileiro ficou diferente. Né? Sobre os mata-matas, quem leva vantagem? Palmeiras 5, Flamengo 4. O Palmeiras tem uma vantagem pequena, o que mostra o equilíbrio, né, desses jogos. Nos últimos anos, a gente vai se lembrar da final da Libertadores de 21 no Uruguai, vencida pelo Palmeiras, com o gol do Rafael Veiga e no final do Deivinho. Mas também tem duas finais de Supercopa do Brasil, uma vencida pelo Flamengo, nos pênaltis, e uma vencida pelo Palmeiras, 4-3. Em jogos eliminatórios, vamos lembrar das oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, em que o Flamengo venceu por 2-0 no Maracanã e perdeu 1-0 no Allianz. E nos últimos anos o Flamengo tem vencido mais o Palmeiras do que perdido. O Flamengo tem conseguido no Campeonato Brasileiro mais vantagem sobre o Palmeiras. A questão é que essa vantagem não tem se transformado em título. 2023, o Flamengo se deu bem contra o Palmeiras nos 2 jogos, mas quem foi campeão foi o Palmeiras.
Esse ano o Flamengo se deu bem contra o Palmeiras nos 2 jogos, mas quem é líder por hora é o Palmeiras. Então essa final e a reta final do Brasileirão pode ser um excelente tira-teima. Fico por aqui e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.